Imagine você ser capturado, ser levado para bem longe da sua família e da sua casa. Ser transportado num navio acorrentado com várias outras pessoas para um outro continente do planeta. Chegando lá, ser forçado a trabalhar sem descanso e alimentação adequada, além de passar por um sofrimento imenso. Pessoal, nós estamos falando da mão de obra escrava. Você sabia que milhões de pessoas foram escravizadas no nosso país entre os séculos 16 e 19? Pois é, muito sofrimento. O nosso país utilizou essa mão de obra praticamente para toda a base da sua economia, até que em meados do século XIX, um grande movimento na nossa sociedade impulsionou o fim da escravidão. Bem-vindos a uma videoaula de História. Eu sou a professora Melissa Costa e hoje nós vamos falar sobre esse marco histórico que mudou a história do nosso país. Desde 1500, com a colonização portuguesa do Brasil, a escravidão era utilizada. Em nosso território, essa prática começou com os indígenas e, em seguida, os povos africanos participaram praticamente de todas as atividades econômicas que o país desenvolveu durante a colônia, o primeiro e o segundo reinados, quando o Brasil se tornou independente. Mas foi durante o século XIX que o debate e a discussão para pôr um fim a essa prática ganhou corpo, ganhou força. A Inglaterra, um importante país europeu, começou a incentivar os seus aliados a diminuir o tráfico de escravos da África para os seus países. O nosso país era governado nessa época pelo Dom Pedro II, o nosso segundo imperador, e foi incentivado pela sua aliada a começar a implantar práticas que diminuíssem a compra de escravos vindos da África. Tudo isso, pessoal, começou a ser feito durante a segunda metade do século XIX. Lá na Inglaterra, um movimento super importante ganhou força e contagiou a sociedade inglesa, a causa abolicionista. Os abolicionistas defendiam práticas de resistência à escravidão e aqui no nosso país, associações anti-escravistas começaram a ser criadas na década de 1860, incentivando e contagiando as pessoas de que essa prática tinha que chegar ao fim. Bom, o nosso imperador ficou entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. O que ele poderia fazer? De um lado, ele estava pressionado pela Inglaterra e pelo movimento abolicionista que já exercia uma grande força aqui dentro do nosso país. E do outro lado, ele tinha os barões do café. Isso mesmo, galera, cafeicultores que produziam café mediante a utilização de mão de obra escrava. Esse pessoal não queria abrir mão dos escravos de jeito nenhum. Mas mesmo assim, o nosso imperador e a princesa Isabel, como regente do nosso país em algumas ocasiões, assinaram e aprovaram leis que gradativamente tentava diminuir o tráfico e a prática da escravidão. Ao longo de 40 anos, cada uma dessas leis contribuiu para que esse tema continuasse em pauta e discutido no nosso país, visto que muitos eram a favor e outros contra. Por exemplo, foi uma briga mesmo de braço aí entre os abolicionistas e os barões do café. Enquanto as leis eram aprovadas e a causa continuava sendo discutida, os barões do café iam ganhando fôlego. Por exemplo, destacamos aqui 3 leis. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos para o Brasil, porém não dentro do país. A Lei do Ventre Livre dava direito aos seus donos de ficarem com os escravos nascidos após essa lei. E a Lei dos Sexagenários libertava os escravos acima de 60 anos, mas praticamente era um número invisível. Não existiam escravos que chegavam a essa idade mediante aos trabalhos que eles exerciam e a violência. Mas mesmo assim, galera, todas essas leis contribuíram de forma significativa para que a abolição finalmente em 1888 com a Lei Áurea fosse assinada. Um processo longo e gradual.
que manteve discutindo e vivo a questão da abolição. Agora, você acredita que acabar oficialmente com a escravidão no nosso país depois de séculos significou a mesma coisa que incluir milhões de pessoas escravizadas antes da lei a serem incluídas e participarem ativamente da nossa sociedade? Fica aqui uma reflexão para a gente fazer. Bom, galera, eu espero que com esse breve vídeo você tenha pelo menos tido uma ideia de como aconteceu esse processo que levou ao fim da escravidão no nosso país. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!